E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesta sexta-feira o Tite anunciou mais uma convocação da seleção brasileira e, de novo, causou polêmica, né? Ele convocou o Rodrigo Caio e o Gabigol para a seleção. O Rodrigo Caio depois de um bom tempo, o Gabigol também, né? O Gabigol chegou a ser convocado pelo Tite e ainda fez parte da seleção olímpica que ganhou o ouro em 2016. Ainda convocou o Matheus Fernandes do Grêmio, que também causou algum estranhamento, não pelo Matheus Fernandes, mas, por exemplo, o Bruno Guimarães, que vem jogando muito no Atlético Paranaense, que diziam que estava no radar do Tite. E, bom, o Atlético Paranaense ganhou a Copa do Brasil, então até tem um final de temporada um pouco mais tranquilo. Então até não seria tão problemático perder o Bruno Guimarães por 2 jogos, por exemplo, né? Mas assim, foi a questão maior que girou foi justamente, na verdade, chamar o Gabigol e o Rodrigo Caio, 2 jogadores que vão perder 2 jogos da seleção do Flamengo no Campeonato Brasileiro para fazer uns amistosos contra Senegal e Nigéria em Singapura, né? Aqueles amistosos bem com cara de caça-níquel, né? E são 2 jogos contra os 2 Atléticos, contra o Atlético Mineiro e contra o Atlético Paranaense. O jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, contra o Atlético Mineiro no Rio de Janeiro. Então, os rubro-negros reclamaram bastante da decisão do Tite e, claro, alimentou também muita teoria da conspiração, de que a CBF está querendo enfraquecer o Flamengo, porque está querendo beneficiar o Palmeiras, porque do Palmeiras só chamou o Everton, o goleiro, né, não chamou mais jogador e todas essas teorias. Bom, essa é uma questão em que todo mundo está errado. Tem uma parte ali de erro, tá? O grande erro principal, o maior de todos, é o da CBF. Óbvio, erro de calendário, não consegue montar uma porcaria de um calendário de futebol que tenha o mínimo, que é parar as suas competições nacionais para as datas FIFA. Isso o mundo inteiro faz, o Brasil insiste em não fazer, né? E faz por quê? A gente sabe por quê? Porque, por exemplo, ocupa muito espaço com o campeonato estadual. Se os campeonatos estaduais fossem menores, abriria mais espaço no calendário e daí dava para espalhar um pouco mais o campeonato brasileiro ao longo do ano. De repente, em vez de começar em maio, começa em abril, fim de março, e você consegue espalhar, e daí você consegue pular umas semanas aí por causa das datas FIFA. E assim, isso a gente está falando da seleção brasileira, mas também tem a questão de que os times perdem jogadores que são convocados para outras seleções, né? O Arrascaeta convocado pelo Uruguai, o Guerreiro pelo Peru, o Cueva pelo Peru também, não que o Cueva faça muita diferença para o Santos, mas o Soteldo, um monte de jogador convocado. Então é um problema já antigo. A CBF não resolve esse negócio de calendário porque não quer tomar as decisões políticas que a gente sabe que são necessárias, que é basicamente entrar em choque com as confederações, com as federações estaduais, que dependem tanto desses estaduais assim, e chega a uma solução, né? E que beneficia o Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato de clubes do Brasil, e é um campeonato que é organizado pela CBF, então seria de interesse dela que o campeonato fosse melhor e mais rentável. Agora, há outras parcelas de culpa ali, né? Já que a gente tem esse problema de calendário que não é novo, aí a gente pode chegar às outras culpas aí. O Tite tem culpa de falta de bom senso. Ele sabe que essa disputa está acontecendo. É provável que Santos e Palmeiras, que Flamengo, Palmeiras e Santos estão na disputa do Campeonato Brasileiro, e é provável que no momento em que ocorrer esse amistoso eles ainda estejam se posicionando como concorrentes ao título. Então, perder jogadores em 2 jogos nesse período ali é uma coisa que atrapalha. Por que convocar jogadores desses times? Ou pior, porque convocar 2 jogadores, né, no caso do Flamengo e do Grêmio, é que o Grêmio não está brigando por tanto ainda. Mas por que convocar 2 jogadores? Podia só convocar um, e podia não convocar nenhum. Podia aproveitar, já que são os amistosos lá em Singapura, convocar o pessoal da Europa, até mais curto o deslocamento. Independentemente do time estar brigando ou não por alguma coisa no Brasil, sair da Europa e ir para até Singapura é muito mais tranquilo do que sair da América do Sul e ir até Singapura. Então aproveita e convoca. Tem um monte de jogador na Europa que merece uma oportunidade na seleção, que tem jogado bem. Por que não aproveita esse momento e faz esses jogos? Tá? Então acho que o Tite faltou bom senso aí. Mas daí o Tite vai responder, e daí ele responde um pouco com razão. Ele tem que defender o trabalho dele.
né? Ele tá fazendo a parte dele, o melhor possível a fazer é isso. Ok, eu acho que ele deveria ter o bom senso. Só que, se ele não convoca o time que ele considera o melhor possível para este momento do Brasil, ele pode ter maus resultados, aí o que vai acontecer? E imprensa e torcida vão cobrá-lo por não convocar. E daí também vai culpa de boa parte da imprensa. Eu não gosto de falar de toda a imprensa, porque acho isso não existe, toda a imprensa. A imprensa é formada por milhares de jornalistas pelo Brasil, cada um tem uma opinião diferente sobre as coisas. Então não existe a imprensa, mas parte da imprensa vai tratar esses amistosinhos caça-níqueis, assim, se perde de Senegal, ou se perde da Nigéria, ou se empata os dois, sei lá o que, vão ficar, o trabalho do Tite é uma porcaria, a seleção brasileira, o Tite tem que cair, fulano de tal é muito melhor, fulano de tal já é sombra do Tite, sei lá o que, e daí o Tite vai falar que vocês me deixam convocar o melhor time possível porque a CBF me joga esse calendário. Ele não vai falar isso em público porque a CBF é chefe dele, mas no final das contas é isso. A CBF enfia esse calendário e se ele não atende, a CBF demite ele, ou pedem para a CBF demitir. Além disso, é uma pressão da torcida. A torcida fica pressionando, o Gabigol não é convocado nunca, o fulano de tal não é convocado, o Dudu não é convocado, sei lá quem é convocado, sei lá quem não é, sei lá o que dele convoca, reclama que convoca também. Então a torcida também não sabe muito o que quer. Se quer que convoque ou se quer que não convoque. Ele vai falar, não, quer que convoque, mas não nessas circunstâncias. O problema é que assim, essas circunstâncias não existem e o Tite não teve bom senso, né? Então no final das contas todo mundo poderia melhorar, e os clubes que agora estão reclamando de perder jogador, e agora o Flamengo, mas não é um caso recente, não é caso só do Flamengo, vários outros clubes já sofreram com isso. O Santos em 2012 o Santos perdeu o Neymar por 1/3 do Campeonato Brasileiro, de tantas convocações que o Neymar teve que atender pela seleção brasileira em 2012. Então para você ter noção de como a coisa não é de hoje. E o Santos, como eram muitos jogadores do Santos convocados naquele momento, o Santos até conseguiu adiar alguns jogos por causa disso. Depois a CBF até botou um item lá no regulamento que falou que não podia mais mudar, os clubes não podiam mais reclamar. O que também assim, é a CBF já assumindo que cria a besteira e já se cria também a forma de justificar e de não ter problemas com a besteira que faz, né? Mas o problema não é novo, e os clubes aprovam isso. Os clubes também eles aprovam o regulamento, eles não peitam a CBF de falar, mas não são os clubes que elegem a CBF, são as federações estaduais, que elas se unem, elas têm mais poder de voto, elas juntas, elas unidas têm mais poder de voto que os clubes, então as federações prevalecem. Mas os clubes podiam falar assim, tá bom, então não vou. Tudo bem, então é assim, eu vou começar a boicotar. Entendeu? Os clubes têm um poder muito maior. Os clubes têm o poder de mexer com a torcida. Não existe torcedor da Federação Paulista, torcedor da Federação Mineira, torcedor da Federação Pernambucana, Gaúcha, Catarinense, Carioca, ou de sei lá onde. Né? Existe torcedor de clube. Então os clubes têm o poder de falar com o torcedor. Os clubes têm o poder de eles serem os geradores da renda, do faturamento do futebol brasileiro, tirando eventos ligados à seleção brasileira. Os clubes falam assim, eu não brinco mais. Entendeu? Os clubes têm poder, podiam lutar por isso, mas não, deixam a coisa rolar e daí quando estoura vem reclamar. Entendeu? Então também os clubes também não fazem muito essa parte. O grande erro é da CBF, é o erro do calendário. Mas acho que o Tite tem erro por não usar do bom senso, os clubes têm erro por não usar o seu poder para impedir que isso aconteça, e às vezes até o torcedor e parte da imprensa erram também por terem reações muito sem critério, muito descoladas sobre o assunto. Às vezes pede uma coisa, daí quando essa coisa acontece reclama também e não se sabe direito o que quer, né? Mas é óbvio que a CBF tem que acertar esse calendário, é óbvio que o Tite tem que ter um pouco de bom senso e não convocar jogadores. Nem deixar claro também, eu não pude convocar jogadores que atuam no Brasil. Eu quis convocar jogadores que atuam no Brasil, não vou dizer quais para não comprometer quem eu chamei, para não deixar, tá ok? Mas eu não convoquei por causa disso, não me cobrem resultado, sei lá o que. O Tite também podia falar mais às claras, né? O Tite também ali acaba fingindo que não está vendo os problemas da CBF. De calendário, mas é isso. Acho que é uma questão que para ser resolvida, o calendário é o ponto de partida. Se o calendário acerta, as outras tendem e aí se acertando rapidamente. Agora, se torcedores, parte da imprensa, clubes fizessem sua parte de forma mais clara, também talvez forçasse ainda mais
a CBF aumentasse a pressão para que a CBF tomasse alguma atitude em relação ao calendário, tá bom? Mas é isso, então, se você gostar do vídeo, dá um joinha, se não gostar, se inscreva no canal, clica no sininho, é isso aí, tá bom? Um abraço, até mais.